A memória é patrimônio de quem? Essa aqui é Dona Maria Glicéria, ela mora no Morro de Santana, ela é botequeira das comunidades, suas lideranças. Então, uma das perguntas foi: Dona Glicéria, a senhora acha as ruínas do Morro da Queimada importantes? Então, ela falou: acho, porque a história não acaba, né? Então, assim, no jeito simples dela, né, no modo de falar, ela tem toda uma consciência. E nós estamos observando também que muita gente tem uma relação, tem uma consciência do local. E aí a gente deixa a pergunta, realmente, né? Terminamos não com uma resposta, mas com uma pergunta. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na fala delas é exatamente esse patrimônio das dúvidas. Não é? Que é alguma coisa que a gente sempre fala para os alunos, né? A dúvida é a melhor companheira, na medida em que é ela quem estabelece a possibilidade de você se rever, e recriar, e indagar, e caminhar. E esse patrimônio das dúvidas é aquilo que tira o indivíduo do cimento do senso comum e tira das certezas absolutas, né, que impedem qualquer tipo de renovação. Uma das coisas também que me chamou a atenção no que elas falaram é a questão do regime de verdade do museu, que estabelece as tomadas de decisão, né? Essa é uma questão amplamente discutida na museologia, sobretudo de uma nova perspectiva museológica, que a gente está trabalhando exatamente essas relações de poder, e ainda que se aperceba que elas permanecem e ainda têm uma força de presença muito grande, né? E a relação com o repertório emocional que cada um tem na interação que faz na sua ida ao museu, na sua percepção de sensibilização, de subjetivação, que é alguma coisa que essa experiência que elas trazem enriquecem essa perspectiva, né? E, sobretudo, traz uma questão fundamental para a museologia, que é a questão de pertencimento. O que é que as comunidades e as pessoas, os grupos sociais, como isso se fixa e fazem a identidade das pessoas. O pertencimento é alguma coisa que o museu, obrigatoriamente associado a essas práticas educacionais, traz isso como uma questão muito preponderante, né? Isso é fundamental para nós termos, inclusive, uma visibilidade em relação ao museu. Porque o museu, para muitos, é absolutamente invisível, né? E isso realmente traz uma questão fundamental. E o que ocasiona esse pertencimento? É a presentificação da memória, a renovação dessa perspectiva. E é o que elas trazem, tanto na questão do pertencimento, como na renovação e na presentificação, que é o que diz a fala final
da liderança, da bonequeira. E a história continua, ela não acaba, ela se renova, mas é porque ela tem internamente um sentido de pertencimento ao jeito dela. E isso traz uma perspectiva para a museologia, no trabalho delas, de uma memória renovada, rearticulada com outras questões. E isso é alguma coisa que nos enriquece, nos traz uma perspectiva de discutirmos permanentemente essas questões. O livro vai ser realmente um elo com o trabalho delas e com as ideias trazidas aqui, que a gente vai poder trabalhar cada vez mais. A partir daí eu gostaria que vocês, né, abrissem o debate, perguntassem, indagassem, para que Yara e Ione pudessem trabalhar. Eu cumprimento mais uma vez e me sinto muito feliz e honrada de estar aqui na mesa. Eu queria cumprimentar aqui o professor Ivan, né, que me convidando as duas irmãs para essa palestra tão interessante. Eu acho que é uma oportunidade assim, ímpar para os alunos da escola, né? Eu acho que esse tipo de evento assim, é muito importante para a formação de vocês, porque a gente vê aí um trabalho vivo, né? Um trabalho dinâmico, inclusive familiar, né? Quer dizer, com essa troca de dois campos tão importantes, né? Da museologia e da educação, né? E eu realmente fiquei encantada com o trabalho, com a sinergia de vocês duas, né? E queria, assim, quer dizer, talvez assim, trazer um pouco algumas questões assim, para contribuir, né? Quer dizer, primeiro, assim, eu não sei se vocês conhecem o professor Manuel Pereira Lima Filho, né, que é um colega meu de Goiânia, um antropólogo, que fez uma pesquisa interessante sobre essa outra Ouro Preto, né? Esses nativos de Ouro Preto que não aparecem no cartão postal, né, de Ouro Preto. E a segunda questão que me vem, assim, é a questão, assim, dos conflitos, das tensões, que eu acho que vocês devem estar convivendo também com essa questão, assim, de, afinal, né, são muitos patrimônios, essa polifonia dos patrimônios, das memórias, dos museus, né, e essa responsabilidade que também temos, né, de trazer algumas referências. E aí, pensando, assim, me veio, assim, muito fortemente, assim, dois exemplos, assim, uma ocasião que eu participei do Museu Histórico Nacional, um debate sobre a questão dos museus nacionais, né? Então, como conciliar, né, a questão do nacional, que eu acho que é o preto eloquente na questão do nacional, com essas memórias particulares, singulares, né? A gente sabe aí que o nacional também é uma comunidade imaginada, arbitrária, mas de algum modo a gente precisa manter, né, a ideia do nacional, né, com todos os conflitos e tensões que realmente, assim, né, se você tem o seu campinho de futebol ali, né, quer dizer, você querer que aquilo seja escavado em nome da arqueologia ou em nome do nacional, qualquer coisa que você não tem uma compreensão direta, é muito complicado. Mas eu acho que a gente também tem essa função, né, de trazer essas referências, né. Eu fiquei me lembrando, assim, de uma história sobre o início da preservação do Ouro Preto, em que alguns estudantes de Ouro Preto faziam uma manifestação contrária ao projeto do Rodrigo Melo Franco, né, dizendo que os preservacionistas, o pessoal do IFAM, né, estava querendo levar o Ouro Preto para a conservação, para o atraso, que afinal era preciso demolir as igrejas, demolir tudo para que o progresso chegasse, né, e tomasse conta da cidade. E isso foi puxado por estudantes, né, assim, locais. Quer dizer, como é que fica, né, quer dizer, quando a gente vê, quer dizer, às vezes, em movimentos sociais, né, também o obscurantismo, né, também essa tensão que não é fácil, né, quer dizer, a gente lidar com esse mundo tão plural, né, de questões. Mas enfim, parabéns mais uma vez, eu adorei os meus alunos também, tá? Parabéns, Ivan. Eu conheço muito o Manuel, o maior respeito pelo trabalho dele, e ele ainda não publicou
publicou esse trabalho, né? Mas toda vez que já terminou a pesquisa, eu acho que está na fase de escrever, um trabalho interessantíssimo, com uma outra comunidade, Santa Efigênia, a igreja ali, a comunidade que mora no bairro de Santa Efigênia. E eu já até convidei Manuel para, assim que ele puder, para ele trabalhar conosco nessa problemática aqui da Serra de Ouro Preto. E uma pesquisa interessantíssima, realmente. Agora, uma outra coisa, com relação à inserção da universidade. Há alguns anos atrás, a universidade era uma coisa à parte. Eu mesmo, quando eu cheguei em Ouro Preto em 1986, eu moro lá há 25 anos, e eu venho observando que a universidade vem fazendo um trabalho junto aos seus alunos, né, os estudantes, e com todo esse programa do Reúne também, que ela está se inserindo cada vez mais nas comunidades com projetos de extensão, projetos de pesquisa. Então, porque realmente os estudantes, inclusive eu sei isso muito bem, porque na época que eu me mudei para lá, os estudantes eles só queriam saber das repúblicas, só ficavam ali naqueles guetos das repúblicas e não se interessavam pela problemática, nem a problemática preservacionista da cidade. Mas agora esse fato mudou. O Manuel entrevistou também tem um trabalho junto às repúblicas. Aliás, ele fala que são várias Ouro Pretos, né? E esse trabalho nós estamos esperando, assim, aliás, Ivan, vale a pena depois, sabe, quando ele lançar, convidar o Manuel para fazer uma aula, uma palestra aqui na Unirio, porque é uma problemática de lá, mas Ouro Preto é uma cidade que já até extrapolou, né, mundial. Então, e muito interessante, tá? O que ele coletou. Então, nós realmente vamos depois nos unir para um trabalho, quem sabe um trabalho conjunto. Mais alguma pergunta? Meu nome é Glauce, eu me identifiquei muito com a professora Yara, né, por causa da educação, museologia, esse ir e vir, né, nas áreas, e eu dou aula desde 2006, né, de português, redação e literatura, mas como a professora Yara falou, a lacuna é muito grande, e isso é muito complicado dentro da escola. Quando eu entrei na Unirio, eu pude fazer parte do projeto de extensão, né, o Conexão de Saberes, e a gente atua dentro da comunidade, nas escolas públicas. E lá que eu consegui trazer a questão do patrimônio, né, logo quando eu fui para Maré, fiquei mais de um ano trabalhando e eu vi que a maioria não conhecia o Museu da Maré, né, e nem o valor, né, como é que estava essa questão do sentido e significado, né. Então, foi muito, né, enriquecedor, e eu, né, comecei a refletir essa questão como a escola, pelo seu conteúdo, né, ela às vezes não desfavorece, mas ela evita, né, seria muito agradável. Em Ouro Preto eu acho deslumbrante porque tudo está inserido, né, mas como ainda deve haver essa lacuna, porque aqui ainda está muito distante, né. Ontem mesmo eu estava, professor de geografia, comentando como é sexto ano, né, as crianças são muito, né, elétricas. Então eu falei, na Casa da Ciência, na UFRJ ali, está tendo, né, a questão da geologia, né, o processo. Acho interessante, mas a própria escola, ela às vezes dificulta esse acesso, né? E aí como a gente poder, dentro da museologia, trabalhar. E a literatura eu consigo trabalhar, como eu trabalho em pré-vestibular comunitário, eu consigo também. É o CCBB e vejo que a maioria aquilo ali não é do seu universo, embora seja um espaço gratuito e no centro, né? Então, como a gente, dentro da área de museologia, pode ser sensível e trabalhar nessas questões. É muito importante. Alguma pergunta? Não tem pergunta, só comentário.
Quero parabenizar esse trabalho diário. Um prazer de conhecer. Gostei muito das suas colocações. Parabenizar e acompanhando esse trabalho diário há muitos anos, acho que de vida inteira, né? De carreira. Há uma coincidência engraçada, porque eu tenho conhecido minha carreira no Museu da Imagem do Som. Museu da Imagem do Som. Foi alguma maneira uma iniciação nossa. Temos alguma coisa em comum e talvez essa questão da memória e da imagem. Agora, eu acho, acompanha esse trabalho, aproveita a sua trajetória no museu tradicional, né, para o ecomuseu, o trabalho de campo, né, as pessoas com que essa problemática é complicada, né, trabalhar com o patrimônio vivo das comunidades em locais tão problemáticos, é um contraste incrível com as cidades turísticas, patrimônio da humanidade ali estabelecido. Né? O que eu assim, colocaria como questão, exatamente, até porque acho que toda essa abordagem de vocês está fundamentada pelos estudos da semiótica, que é também o meu campo de estudo, e a questão do significado e dos sentidos. Essa ideia que eu vejo nessa última pergunta aí, quer dizer, memória é patrimônio de quem? Eu acho que a gente tem que ir também a questão de que patrimônio de quem? Por que as ruínas são patrimônio dessas pessoas que vivem lá hoje? O patrimônio dos meninos é o campo de futebol. As ruínas é quase um estouro para lá. Então, eu acho que o trabalho de vocês tem sido positivo. Considerando que a história é uma construção, a gente sabe disso, há construções judiciais, os diferentes discursos, as diferentes escritas, né? E que cada ser escreve a sua história, tem a sua narrativa. Uma das coisas fundamentais que eu vejo no museu é que são narrativas com objetos, com imagens, princípios, narrativas derivadas. Mas vocês estão contribuindo para que cada indivíduo morador nessa área não só consiga fazer a leitura da sua própria história, dessas tramas coletivas que vão se interliando, entretendo nesse tecido histórico, social, como fazer com que essas pessoas, né, entendam que as ruínas ali do lado não são estouros, mas fazem parte da sua própria história. Algumas famílias serão descendentes diretas desse tempo, né, do passado, outras chegaram depois. É um pouco a mesma problemática que existe lá nas missões tibetanas. A população que vive sobre as ruínas não tem nada a ver, não se sentem relacionadas com os guaranis e com aquela história toda. Ela é realmente uma história que foi apagada e ficam as ruínas. Já em Ouro Preto eu acredito que não, acredito que ainda há esses fios da meada que se pode puxar. E acho assim, quer dizer, essa compreensão da ideia de patrimônio, que nós usamos isso com total facilidade, memória, patrimônio. O patrimônio, esse conceito, né, de alguma coisa que me vem dos meus pais e que eu herdo, eu só tenho patrimônio se eu for herdeira. Só os herdeiros herdam o patrimônio. Então, acho que, no fundo, essa parte da educação patrimonial é a construção dos herdeiros. Os herdeiros se apropriem da sua herança, que é o patrimônio em todos os momentos, inclusive o de hoje. Né? As bonecas, eu já estou interessada em escrever para fazer um curso de boneca catalana. Séria, são coisas fascinantes, né? Que tem a ver com as nossas memórias pessoais. Então, acho que essa construção da noção de que eu sou herdeira, que é o caminho da cidadania, para eu assumir, tomar decisões, escolher. E aí fica uma pergunta no ar: qual é a proposta de vocês para essa área que vocês pretendem fazer uma área de licitação pública, de valorização dessas linhas, assim, que já traria benefícios à população local? A proposta o sítio realmente pesquisar o sítio arqueológico. Existe já tem um site, Morro da Queimada, e essa proposta está sendo coordenada por um arquiteto
que foi do IFAM, só que ele foi coordenador do escritório técnico do IFAM até pouco tempo atrás, mas ele é funcionário da Fiocruz, o Benedito Tadeu de Oliveira. E ele, inclusive, foi que me chamou para fazer parte desse grupo de trabalho, né? Mas depois ele deixou o IFAM, ele tinha só o cargo de chefia do escritório técnico, deixou o IFAM e voltou para a Fiocruz, mas já eu sei que há todo um movimento de continuação desse trabalho, que é a implantação do sítio arqueológico do Morro da Queimada. Mas, como houve esse ato aí, né, ele largou o IFAM e houve até hoje há uma série de resistências por parte da direção do IFAM, por parte da prefeitura lá de Ouro Preto, porque o projeto precisa ser rediscutido com relação àquelas populações que existem lá, né, com uma pesquisa sobre o impacto que vai acontecer naquela área. É uma área de difícil acesso, só tem 2 estradas e Ouro Preto foi construído para cavalo, né, para mula, enfim. E como que vai ser feito isso tudo, né? Então já há um movimento nesse sentido, sabe? Mas a pesquisa arqueológica continua? A pesquisa arqueológica ainda não foi feita. Não. Foi feita a pesquisa histórica, uma professora da UFMG, professora Miriam Bahia, ela trabalha na arquitetura, no curso de arquitetura da UFMG, e coordenou a pesquisa histórica. E um arquiteto tem um arquiteto trabalhando a questão do saneamento básico, desenvolvimento local, na parte das construções. Tem um outro arquiteto que já desenhou os equipamentos. Então, aí aqui houve uma resistência por parte da prefeitura, porque em primeiro lugar tinha que haver a pesquisa histórica, a pesquisa arqueológica, né? E toda uma conversa conosco, inclusive, para depois se desenhar os equipamentos. E a pesquisa de impacto também. E a comunidade vê isso positivamente nessas reuniões participativas? A comunidade já entendeu que uma possível musealização desse sítio estaria se eles forem inseridos. Mas eles já conseguiram perceber? Sim. Que a área é seca, né? Sim. Tudo, né? Sim. Por exemplo, o próprio Morro da Queimada é resistente, sabe? Tem que continuar todo um trabalho lá. Mas os outros bairros não, São João, São Sebastião, Santana mesmo, eles estão abertos, mas querem ser inseridos no contexto. Deve haver sempre a sombra do medo de Sim. revocar. Agora vamos fazer uma coisa bacana aqui. Exatamente. E nós vamos sair, exatamente. Agora, não sentem aquilo, alguém vai vir aqui dizer que isso é patrimônio, mas nossa, que não é. Quer dizer, esse que é o trabalho, na verdade, base, né? E o Varrini está nos dando uma consultoria muito boa no sentido do desenvolvimento local, né? De incorporar a população local. Né? Nesse aspecto é realmente um grande desafio. Um grande desafio. Parabéns, emocionante. Obrigada.